Olá, pessoal. Vamos aqui iniciar a gravação da aula sobre ressonância de coluna de mente. Então, ressonância magnética. Relembrar que a ressonância magnética ela representou uma evolução muito grande nos exames de imagem, isso por conta da qualidade da diferenciação dos tecidos vizinhos, porque o método de formação da imagem da ressonância ela é completamente diferente da tomografia e da radiografia. Lembram como é o método de formação? É através da exposição do corpo a um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, ele vai alinhar os prótons de hidrogênio, que é um componente da principal molécula do nosso corpo, que é o H2O, a água. Nesse alinhamento, os prótons de hidrogênio eles fazem o que? Liberam energia. Essa energia é captada pelo aparelho e transformada em imagem, a qual nós vamos observar algumas imagens a seguir. Para a coluna, especificamente, quais são as indicações da ressonância magnética para a coluna? Nas mielopatias, o que é uma mielopatia? É uma doença da medula espinhal. Então, as mielopatias, as doenças degenerativas, como esclerose múltipla, como mielite transversa, então você vai ter uma alteração do sinal por um evento inflamatório que gera essa alteração do sinal, né, e que, por sua vez, traz repercussões sensoriais e motoras, com perda de força, alteração de sensibilidade. A radiculopatia. O que é a radiculopatia? A hérnia discal. Radiculopatia porque a movimentação, o deslocamento desse núcleo dos anéis fibrosos para posterior, principalmente, gera uma compressão das raízes nervosas. Essa raiz nervosa ela sofre esse evento compressivo e, por sua vez, os locais, a região a qual ela inerva, é responsável em inervação, você tem uma perda, alterações neuromotoras. Traumatismo, então, nos traumatismo raquimedular, por exemplo, você tem, pode ter lesões ósseas, pode ter mobilidade, né, das estruturas ósseas, subluxação, enfim, e essa movimentação leva também a lesões de tecidos moles, então, principalmente lesões ligamentares. É muito importante essa observação para identificação da gravidade dessa lesão, da tomada de decisão, se vai ser uma intervenção conservadora ou cirúrgica, e do prognóstico. Avaliações de tumores. Então, tumores ósseos, mieloma múltiplo, osteosarcoma, você evidencia mais fácil pela alteração do sinal na ressonância, ou malformações, espinha bífida, mielite transversa, enfim, mielite transversa, não, desculpa, espinha bífida, né, que é o mielomeningocele. Então, essa alteração, essa deficiência na formação do canal medular, você observa e, por consequência, você associa com o exame físico. Então, aqui a gente tem uma discopatia degenerativa, que são os primeiros sinais de uma evolução de uma hérnia discal. Então, o que é que a gente observa aqui? Lembrar que a gente tem imagem T1 e T2, né? Lembrar que o T2, a gente tem o líquido com hipersinal, brilhante, né? Hiperintenso. Você tem deformação dos corpos vertebrais, tá vendo? Você tem uma perda de espaço intervertebral, tá vendo? Já aqui já é o nível. Então, aqui a gente tem C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. T1, T2. Olha, T1, T2, T2, T3, T3, T4. Espaço, a perda do espaço, que já é significativa, mas sem compressão ainda. Olha a riqueza de detalhes, ó. Olha as raízes nervosas que nós conseguimos observar na ressonância. Em nenhum outro exame você tem esse detalhamento. Você não vê só o músculo, você vê o direcionamento das fibras musculares. Aqui é a região cervical também. Um corte
uma sequência de cortes. Olha o que a gente fala aqui sobre a mielopatia, né? Alteração do sinal, tá vendo? A medula é para ser, ela é contínua nesse tom acinzentado. Perceba que bem na região bem alta, na região do bulbo, você tem uma alteração do sinal. Alteração do sinal por quê? Porque tem um evento inflamatório aqui. Então, isso é um prognóstico bem ruim. Por ser uma lesão alta, você tem um risco de comprometimento respiratório importante. Então, sinais vitais, né? O sistema autônomo, esse controle autônomo, ele fica bem comprometido aqui. Então, justificado por essa alteração de sinal bem alta. Aqui você já tem um abaulamento, tá vendo? E é uma resposta inflamatória. Perceba que a medula ela é bem mais espessa, né? E ao nível de TC5, ela já reduz o volume, ou seja, ela é espessa por conta, olha aqui, ó, por conta de uma resposta inflamatória. Sinal, um evento desse, a mielite transversa, né, por exemplo. Corte sagital, corte axial, transversal, olha aqui, ó, na sequência de cortes, você vê logo, olha, a uma hérnia extrusa, tá vendo? Posterior, corpo, e aqui região posterior. Olha o contato aqui com o canal vertebral. E aqui no sagital você vê a perda de espaço, né? Então você tem uma deformação, perde espaço, o disco desidrata. Perceba aqui como nós temos a estrutura anatômica normal, né? Normal, entre aspas, já evidencia na lesão, você tem um núcleo pulposo no meio e você tem ele circundado como muros sucessivos, os anéis fibrosos, eles que dão sustentação, ele tem que dar mobilidade, nossa coluna é bastante móvel em diversos planos de movimento, mas em algumas pessoas você começa a ter essa lesão. Então, como tem essa lesão aqui nesse exemplo, né, externa, nos discos mais, nos anéis mais externos, essa pressão, ela começa a empurrar, o núcleo começa a empurrar esse disco, porque essa pressão que foi cedida. Olha aqui, ó, a diferença, né, do tipos de hérnia, né? Você tem uma hérnia protrusa, ela está contida pelos anéis fibrosos. E uma hérnia extrusa, você tem uma hérnia que está invadindo o canal vertebral, onde ela já rompeu toda essa barreira dos anéis fibrosos aqui. Então, aquelas são as principais lesões de coluna. De membro superior, nós temos uma riqueza muito grande de tecidos moles, né, de tendões, de cápsulas, de ligamentos, de outras estruturas do membro superior do ombro e também de membro inferior. Vamos começar com o membro superior. Então, é importante dar uma revisada na anatomia do ombro para fixar as estruturas anatômicas normais do membro superior. Vamos vendo aqui. O manguito rotador, uma estrutura muscular que vai dar esse suporte. Lembrar que a articulação glenomeral é uma articulação do tipo bola e soquete, onde a cabeça do húmero ela é muito maior do que a cavidade glenoide, então ela precisa desse suporte muscular tendíneo do lábio glenoidal, que é um pronunciamento, né, da cavidade glenoide que vai envolver a cabeça do húmero para dar estabilidade, já que o ombro é uma articulação de grande amplitude de movimento e reforçada por essa cápsula articular. Perceba, a cápsula envolve a cavidade glenoide. Aqui a gente tem um corte axial e aqui a gente tem um corte sagital. Então aqui a gente tem, ó, a cavidade glenoide, cabeça do húmero, né, a bolinha da cabeça do húmero, formato convexo, e aqui o espaço articular preservado, porque aqui está normal. Aqui a imagem T2, olha aqui, ó, os músculos, né? Então, ó, tendão do supraespinhal, aqui vem bíceps, a cabeça longa do bíceps. Olha, imagem anterior, olha, íntegro, né? Você tem contínuo. E aí, quando rompe o tendão do supra, você tem um hiato, você tem um espaço, né? Tendão do supra, ele vai fazer o movimento principal dele, é a abdução do ombro. Então, o paciente, para você, vai ter dor e vai ter restrição, limitação, uma perda desse movimento de abdução do ombro. Claro que o paciente pode fazer, principalmente pelo músculo
deltoide médio, trapézio superior, mas o motor principal vai estar inativo, que é esse tendão do supraespinhal. Uma lesão bem importante também é chamada de lesão de Bancar. Aqui a imagem anatômica, como se você estivesse vendo o ombro a 90 graus de abdução. Então, cabeça do húmero, né? Ó, bem redondinha. Lábio glenoidal. E lesão de Bancar, você tem um descolamento do lábio da glenoidal, certo? E isso gera um evento inflamatório que vai alterar o sinal da ressonância. Descendo um pouco mais inferior, a gente está trazendo as principais lesões, né, que evidenciam o túnel do carpo, né? Superiormente, o teto desse túnel, você tem as estruturas ósseas, trapézio, trapezóide, os ossos do carpo, né? Semilunar, piramidal, pisiforme no quinto metacarpo e trapezoide no primeiro. O chão, o piso desse teto é o quê? Desse teto, desculpa, não, desse túnel, é o retináculo dos flexores. Então, passam os tendões, então são esses pontinhos pretos aqui, porque você cortou, né? E aqui são tendões, são vasos, são nervos. Então, é uma estrutura, um túnel bem estreito, onde qualquer inflamação vai levar compressão. Essa compressão pode levar esse evento que é o chamado síndrome do túnel do carpo. Síndrome por quê? Síndrome porque conjunto de sinais e sintomas, né, com perda de força, alteração de sensibilidade, principalmente. No membro inferior, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as principais lesões ligamentares do joelho, uma estrutura riquíssima, né, com os famosos ligamentos LCA, ligamento cruzado anterior, LCP, ligamento cruzado posterior, ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial, meniscos, certo? Então, aqui a gente tem uma visão superior desses meniscos. Aqui a gente tem um menisco lateral, certo? No formato de um C, e um menisco medial em formato de uma semilunar. Essa é a grande diferença para a gente ver aqui os ligamentos saindo. Região anterior e região posterior. Aqui a gente tem o joelho em flexão, observa o músculo, o tendão, a patela. Aqui essa área de hiperfinal hiperintenso é a gordura, ó, ligamento cruzado, né? Vindo de anterior para posterior. Ligamento íntegro aqui, o ligamento rompido, onde você perde a continuidade dessas fibras. Esse ligamento, essa ruptura pode ser uma ruptura parcial, de 25, 30, 75%, ou uma ruptura completa. Isso já gera inatividade, com instabilidade, dor, movimento, e pode vir acompanhado de lesão meniscal. Aqui a gente tem um corte sagital, beleza? E está vindo os meniscos aqui, lateral e medial. O menisco visto nesse corte, você vê ele no formato de cunha, tá vendo? A região lateral de maior volume e ela vai afinando, porque a gente não vê no menisco medial. Até pela íntima relação, acaba aumentando muito o risco de lesão meniscal pela proximidade quando tem lesão do ligamento cruzado anterior. Aqui o ligamento, aqui está no corte mais superficial, mas perceba que a linha dele, né, o caminho que ele vai percorrer. Aqui, ó, menisco normal, formato de cunha, o que você não observa. E como ele se rompe, claro que geralmente não é uma ruptura completa, mas essa lesão ele acaba se deformando e se movimentando, né? Para lateral, para posterior. Então você tem essa perda, tá vendo? Isso gera uma alteração de sinal, ó, lateral. Lesão muscular, olha como é bem evidente, ó, lesão muscular no quadríceps, o hipersinal, hiperintenso, tá vendo? Quando eu comparo o lado direito com o lado esquerdo. Deixa eu ver se passou aqui. Deixa eu só voltar aqui, que acho que ele pulou, ó, pulou. Então, a gente estava falando aqui do tendão do supra, né?
aquela lesão de Bancar. Então, a lesão de Bancar é o descolamento do lábio da glenoide, certo? E tem a lesão SLAP, que é uma lesão na inserção do bíceps, né? O tendão longo da cabeça do bíceps, ele passa por cima do húmero, e quando você tem essa lesão na inserção, olha aqui, ó, você tem, é chamada lesão SLAP. Lesão de Bancar nós falamos. E aqui a gente tem dois tipos de lesões. A lesão em Bancar, aqui cavidade glenoide, húmero, e lesão de Hill-Sachs. A cabeça do húmero é para ser toda redondinha. Aqui ela tem um afundamento, um abaulamento. Então aqui você tem um choque de estrutura óssea, né? O processo coracoide, enfim. Você tem esse afundamento aqui, claro que são eventos sucessivos que levam a esse afundamento, lesão de Hill-Sachs é assim chamada, e Bancar é a lesão na inserção do tendão na cabeça do bíceps. Do carpo nós falamos. Então, membro inferior, lesões ocultas, né, lesões musculares, ligamentares, é bem importante, indicação que a gente falou. Aqui, né, uma imagem que a gente evidencia bem a riqueza de detalhes, né, músculo gastrocnêmico, o formato em cunha aqui do menisco, a região posterior do menisco medial, aqui gordura, tá vendo? E aqui patela e aqui o tendão. Aqui é muito utilizado também ressonância para ver esse espaço entre a patela e o côndilo femoral, por conta da prevalência, principalmente em mulheres, numa condição chamada de condromalácia patelar, onde você tem uma inflamação e desgaste por um atrito da patela com esse côndilo femoral. A patela ela tem um caminho que ela percorre, que tem cartilagem, então às vezes a patela ela se move lateralmente, medialmente ou superiormente e acaba atritando. Esse atrito gera bastante dor e vai desgastando, vai corroendo essa cartilagem aqui na sua face interna. Aqui nós já vimos. Aqui a gente vê a ruptura do ligamento. Então, o ligamento ele está saindo daqui, vai fazer esse caminho, se inserir posteriormente aqui no côndilo femoral. Você não consegue observar o caminho que ele faz. Então, aqui possivelmente é uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior. Anterior, porque sai anterior à tíbia e vem para posterior ao fêmur. Essa daqui nós vimos. Essa também. Quer dizer, essa daqui é o menisco, né? O corte sagital, que é gordura, tá vendo? O formato da cunha aqui. E a região posterior desse ligamento, desse menisco, a gente não observa. Então, você vê uma alteraçãozinha do sinal aqui. Aqui é uma evidência de lesão muscular também. Olha como as fibras têm esse tom acinzentado. E aqui nessa região posterior você tem uma desorganização das fibras musculares por essa lesão aguda. Então, a ressonância ajuda na identificação e na gravidade dessa lesão, ajudando na tomada de decisão e do prognóstico da lesão, do tempo de recuperação. Essa nós vimos. Membro inferior, fascite plantar, então você tem uma inflamação dessa face, esse tecido, né, na região plantar, por alterações biomecânicas, ele acaba inflamando, isso causa muita dor, e aqui na ressonância você tem essa alteração do sinal, né, o hipersinal, hiperintenso, né, ele é para ser mais nesse tom hipointenso, mas assim, cinzentado, que não está evidente aqui. Claro que sempre associando ao quadro clínico do paciente, evidência de dor. E essa daqui é a bibliografia sugerida, está lá na minha biblioteca. Ai.